buscado, eu sei que veio no coração dele que hoje seria um culto de cura. Então, Senhor, usa ele poderosamente, com ousadia, com coragem, para proclamar a tua palavra. Senhor, que não seja mais ele, mas que seja o próprio Senhor a falar conosco nessa noite, Pai. Enche a boca dele, Senhor. Fala conosco, Senhor. Traz vida, traz cura, traz renovo, traz transformação nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, que o teu servo, Senhor, possa proclamar aonde quer que ele esteja o teu evangelho. Enquanto ele cuida das tuas coisas, Senhor. Cuida das coisas dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos. Tudo bem com vocês? Está muito frio aí? Aleluia. Se Jesus voltar no inverno, como é que vai ser, gente? Amém. Glória a Deus que você não olhou para o tempo, não olhou para o frio, não olhou para a chuva, mas você olhou para Jesus esta noite, amém? Você veio buscar ao único que pode ser a resposta para a sua vida, Jesus Cristo de Nazaré. Não tem resposta fora de Jesus, não tem resposta fora da palavra do Senhor. Aleluia. E você que nos acompanha pela internet, seja bem-vindo também. Que Deus abençoe a sua vida. Participe do culto, ouça a palavra, glorifique a Deus, receba essa palavra no teu coração e que a mesma unção que Deus derramar aqui, queridos, seja derramada nos lares, nas casas, todos aqueles que estão nos assistindo de algum lugar, do Brasil ou fora do Brasil, amém? Glórias a Deus. Semana retrasada tivemos um testemunho que Deus curou um irmão nosso muito querido, lá nos Estados Unidos, da Covid. Ele passou muito mal, a família toda foi atingida, e ele que passou, foi o mais atingido de todos, o irmão Carlos, mas Deus manifestou o poder dele, a cura, e ele foi curado para a glória de Deus, amém, amados? Aleluia. E nesta noite, antes de eu compartilhar a palavra do Senhor, deixa eu dar 2 recados bem rapidinho para vocês, sobre o nosso ar-condicionado. Consertamos essa semana, foi consertado o ar-condicionado, só não ligamos hoje porque está frio, amém, irmãos? Mas está tudo funcionando, glória a Deus. A porta de vidro também foi consertada, o totem de álcool também. Foi a semana do conserto. Como é bom ver tudo funcionando, amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Nando falou que precisa subir lá no telhado para ver uma infiltração de água, mas é a manutenção da casa do Senhor, amém? Nós vamos fazendo, Deus usa a tua vida para abençoar a igreja, e nós vamos deixando a igreja do Senhor em ordem, amém, queridos? Aleluia. Amados, hoje nós vamos estar compartilhando uma palavra com vocês, tempo de restaurar a saúde. Quem aqui conhece alguém ou você que precisa de uma restauração na saúde, irmão? Eu creio que a maioria de todos nós, ou nós mesmos, ou nós conhecemos uma pessoa, amamos uma pessoa que precisa de restauração na área da saúde, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos pregar baseado no livro de Lucas, querido. Eu não vou colocar nenhum texto no telão hoje, mas eu vou estar citando aqui vários versículos da Bíblia, amém? Porque é a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que nos cura. A Bíblia diz assim que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento, e o conhecimento está na palavra de Deus. Então, durante a pregação, eu vou citar vários versículos. Por causa do tempo nós não vamos abrir, mas eu vou estar citando os versículos, amém? Para que a gente venha ouvir a palavra. Por quê, queridos? A Bíblia diz que a nossa fé vem de ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra do Senhor, mais fé você terá no seu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, queridos.
E no livro de Lucas, no capítulo 3, a Bíblia fala do batismo de Jesus Cristo. Você sabe que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem chamada Maria. E Jesus, ele cresceu e com 30 anos ele vai até João Batista para ser batizado. E quando Jesus está sendo batizado pelo profeta João Batista, a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21, 22, que o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre Jesus numa forma corpórea de uma pomba, e ele vem, o Espírito Santo vem sobre o Senhor Jesus Cristo, e ouve-se uma voz no céu, a voz de Deus, do Pai Todo-Poderoso, dizendo: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho me alegrado, em quem tenho me realizado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo, ele veio sobre Jesus, porque o Espírito Santo, querido, representa o poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós fizemos um seminário aqui, falamos várias semanas do poder, dos dons do Espírito Santo. Você precisa entender que o Espírito Santo, quando vem sobre você, é o poder de Deus vindo sobre a tua vida. A gente vê isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que Jesus disse assim para os discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas vós não ficareis órfãos. Eu enviarei o Consolador, e vocês vão receber poder, virtude, autoridade do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Lucas capítulo 4, então Jesus agora, ele é cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo leva Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus lá no deserto, 40 dias de jejum, 40 dias de oração, Jesus, ele vence a Satanás pelo poder da palavra de Deus. Jesus venceu o diabo no deserto pelo poder da palavra de Deus. Aonde nós vencemos a Satanás? Pela palavra de Deus, no nome de Jesus. Aonde nós conseguimos as nossas curas? Pela palavra, pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu irmão, já estou te dando o segredo, a revelação nessa noite. A cura que você busca, a vitória que você precisa, ela vem pela palavra de Deus, quando você é cheio do Espírito Santo, e no nome daquele que está acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus que cura, é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Nós só oramos e nós cremos. Quando você ora, quando você tem fé, aí Jesus entra com um milagre sobrenatural na nossa vida, queridos. E lá no livro de Lucas, ainda no capítulo 4, no verso 14, diz então que Jesus, após 40 dias no deserto, quando ele vence a Satanás pelo poder da palavra, então os anjos vêm, servem Jesus, e Jesus desce do deserto, e agora Jesus volta pela Galileia, ainda debaixo do poder do Espírito Santo, amém? Porque o Espírito Santo já estava sobre Jesus desde o tempo do batismo dele. E a Bíblia diz então que Jesus entra numa sinagoga e ele começa a se revelar de quem ele é, porque ninguém o conhecia ainda. E agora Jesus começa a se revelar. Então Jesus, ele entra na sinagoga, ele pega o livro das Escrituras Sagradas e ele abre no livro de Isaías. E Jesus então, irmãos, imagina Jesus como rabino, que agora ele é rabino, porque dos 12 aos 30 anos, a Bíblia, você não vê a Bíblia citar o que Jesus fez, dos 12 aos 30. Você sabe que com 12 anos ele já ensinava no templo, as pessoas ficavam admiradas com as palavras de Jesus, mas dos 12 aos 30 anos, a Bíblia não relata onde Jesus esteve e o que ele fez. Provavelmente, na tradição judaica, Jesus estava estudando as Escrituras Sagradas com os rabinos da época. Então, agora Jesus está na sinagoga com vários rabinos, várias pessoas, talvez uma sinagoga do tamanho dessa, talvez uma quantidade, eu não sei, a Bíblia não fala, mas Jesus, então, ele vem, abre o livro sagrado e ele começa a ler Isaías. E ele começa assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração,
apregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus então está lendo os rolos da Escritura, do livro de Isaías, e ele cita essa passagem que está no capítulo 61 do livro de Isaías. Então todos estão fitados os olhos nele para ver o que Jesus vai pregar sobre esse texto. E de repente, quando ninguém espera, Jesus diz assim: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, aleluia. Ali estava Jesus, o Filho de Deus, a própria palavra diante dos homens, irmão. O que eles menos esperavam ouvir aquele dia é que esse livro de Isaías, escrito 700 anos antes, estavam se cumprindo diante dos olhos deles, aleluia. E eu creio que deve ter sido um momento ali tremendo. Eu queria estar lá nesse dia, para ver a palavra se cumprindo, o próprio Senhor Jesus falando: hoje se cumpre diante dos seus olhos e diante dos seus ouvidos. Ele estava falando: ei, eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo, eu sou aquele que Isaías profetizou acerca de mim, eu estou aqui, é chegado o reino de Deus sobre vós, irmãos, aleluia, glorificado e louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Queridos, eu queria destacar com vocês que quando Jesus começa a se revelar aos homens, Jesus começa a anunciar agora o seu ministério aos homens. E Jesus então, ele começa a anunciar a sua autoridade sobre os demônios. Porque quando Jesus, ele desce do deserto, ele faz essa pregação na sinagoga, Jesus agora começa o ministério de milagre dele na terra. E nós vemos no ministério de Jesus, em cada milagre que Jesus fazia, a autoridade sobre pessoas e sobre o assunto que Jesus falava. Então nós começamos a ver a autoridade sobre os demônios. Quando Jesus cura um endemoniado de Cafarnaum, está lá na igreja, entra um endemoniado e Jesus expulsa aqueles demônios daquele moço, daquele rapaz, daquele homem. Então Jesus ali está anunciando a autoridade que ele tem sobre os demônios, amém? Diga comigo assim: autoridade. Autoridade, você precisa entender nesta noite o que é autoridade, irmão. Porque se você entender o que é autoridade, você vai receber a sua cura em nome de Jesus, amém? Autoridade. Jesus então começa a anunciar também a sua autoridade sobre as enfermidades. E Jesus entra na casa do apóstolo Pedro. A sogra de Pedro está enferma, com febre, deitada, acamada, suando frio, não consegue se levantar, está ali num leito, de repente esperando a morte, mas Jesus chega na casa de Pedro e Jesus cura a sogra de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Jesus está mostrando a autoridade que ele tem sobre as enfermidades, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus também mostra a sua autoridade sobre os discípulos. Quando Jesus diz assim para os discípulos: olha, vocês lançam a rede neste lugar. E os discípulos já tinham pescado a noite toda, não pegaram nada. Mas agora Jesus diz assim: pode lançar a rede aqui, porque aqui vai ter peixe. E assim acontece segundo a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus agora está mostrando também a sua autoridade, revelando a sua autoridade sobre todos os animais. Porque quando Jesus manda os discípulos lançar a rede para tal lugar, quem que mandou aquele monte de peixe para a rede, irmão? Se os discípulos tinham pescado a noite toda, eles eram pescadores profissionais. Eles sabiam onde tinha peixe e onde não tinha. E eles saem do lugar que não tinha peixe, Jesus vai lá e fala: ó, lança aqui. Vai em tal lugar e lança a rede aqui. Quem mandou aquele monte de peixe para a rede dos discípulos? Quem? Ele tem poder sobre todos os animais, amém? Aleluia. Jesus também mostra a sua autoridade sobre a contaminação. Quando se coloca diante dele um leproso e Jesus então cura aquele leproso, Jesus está mostrando a autoridade que ele tem sobre qualquer contaminação que a pessoa pode ter no corpo. Às vezes você fala: pastor, mas eu não tenho lepra, não tenho nenhuma contaminação. Mas às vezes a sua lepra é espiritual. Às vezes a tua enfermidade não é só física, é espiritual também.
amém? E hoje, irmão, a boa notícia que Deus tem para você é que Jesus não vai só curar enfermidade física. Jesus hoje quer curar enfermidade espiritual. Ele quer se manifestar por completo na nossa vida, revelar a obra que Ele quer fazer na sua vida. Aleluia! E Jesus continua então fazendo os seus milagres. E agora Ele mostra a autoridade dele sobre os desprezados. Aquelas pessoas que eram desprezadas. Jesus diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia! Oh, como eu amo esse Jesus, querido. E agora Jesus vai mostrar a autoridade dele sobre os dias, sobre o tempo. Quando Jesus cura uma pessoa no sábado, os fariseus hipócritas e escribas hipócritas falaram: Jesus, sábado não pode curar, sábado é o dia de descanso, tem tantos dias para curar, mas sábado não. E Jesus está mostrando a autoridade dele sobre os dias, e Jesus então diz assim: eu sou o Senhor do sábado também, aleluia. Jesus é o Senhor do irmão do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, amém? Jesus é o Senhor das nossas vidas. Senhor significa dono, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E Jesus então continua realizando seus milagres. E Jesus agora mostra a autoridade dele sobre a deformidade. Quando um homem que não tinha mão, a Bíblia diz uma mão ressequida. Jesus então cura. E aquela mão começa a nascer, a brotar, irmão. Imagina que coisa maravilhosa. Aleluia. Deus tem poder para fazer qualquer coisa. Aquilo que o médico diz que não tem jeito, para ele tem. Aleluia, deixa eu falar algo para você nesta noite. Você que tem tido um boletim de um médico, você que tem tido uma notícia de um médico, um exame de um médico, um laudo de um médico, falando: olha, é difícil, olha, não tem jeito, olha, não tem o que fazer. O Senhor manda te dizer nesta noite: a última palavra não vem de um médico, a última palavra vem da boca de Deus. É Deus que tem a última palavra, irmão. E para ter um milagre, geralmente para ter um milagre é quando todos dizem não. E Deus vai lá e diz sim, para a glória ser dele. Por quê? Deus não divide a glória dele com ninguém, irmão. Eu me lembro de um testemunho que Deus está me trazendo no coração agora, lá na África. E você sabe que a África é um país de idolatria. Lá existem muitos deuses. O poder das trevas lá opera muito forte. Então Deus levou um missionário lá e tinha uma feiticeira numa aldeia que o filho dela não tinha os olhos. E ela já tinha clamado aos diabos, aos demônios, tudo que ela aprendeu, ela tinha clamado e não tinha tido resultado. Então ela mandou um recado para esse missionário e diz assim: olha, se você orar para o teu Deus e teu Deus curar o meu filho, eu e toda a aldeia e toda a família vamos se render ao teu Deus. Então o missionário, irmão, imagina a cena. A aldeia lotada, se traz um menino que não tinha os 2 olhos. Eram 2 buracos aqui, não tinha olhos. E aquele rapaz missionário, então, ele começa a orar, ele começa a clamar, a aldeia toda fitada nos olhos dele, ouvindo que ele estava orando, e ele clamava ao Deus dos céus, a Jesus Cristo de Nazaré, e de repente, meu irmão, o olho começa a nascer, começa a brotar da carne, da face do menino, diante de toda aquela aldeia. Todo mundo viu Jesus curando, nascendo olhos onde não tinha olhos, e toda a família se converte, se rende, e toda a aldeia se rendeu ao Senhor. Essa cura que você busca, você tem que orar: Senhor, seja para a glória do teu nome, e sejam para todos reconhecer que só o Senhor é Deus, e não existe outro Deus, amém? Aleluia. Então Jesus continua fazendo o seu ministério na terra, e agora ele vai mostrar a sua autoridade sobre a natureza, queridos. Quando Jesus, então, os discípulos estão lá no barco, e um vento forte, as ondas fortes, e de repente Jesus dá uma ordem para o vento, para o mar e para a tempestade, e eles obedecem. Jesus repreendeu o vento, Jesus repreendeu o mar, as ondas altas, a tempestade.
Aleluia! Jesus está mostrando também a sua autoridade sobre a natureza, amém? Oh, aleluia! Jesus então, continuando, ele está indo caminho a um lugar e de repente ele se encontra diante de um velório, de um enterro, e agora Jesus vai mostrar a sua autoridade sobre a morte. Oh, meu irmão, até sobre a morte Jesus tem autoridade, aleluia! E ali a Bíblia diz que o filho da viúva de Naim está sendo enterrado, está tendo cortejo naquele momento, e Jesus então se depara com aquele enterro, e ele ora, e o menino ressuscita diante de todos, aleluia! Até sobre a morte Jesus tem autoridade. E Jesus, então, ele continua fazendo os seus milagres, e agora ele vai mostrar sua autoridade sobre as necessidades físicas. Jesus está lá dando um sermão para 5.000 pessoas. Eles estavam de manhã até a tardezinha ouvindo Jesus, porque Jesus tinha uma palavra de autoridade. E de repente as pessoas estavam tarde da noite, e os discípulos falam: Senhor Jesus, despede as pessoas para que elas vão para suas casas comerem, porque já está tarde, eles estão sem comer o dia todo. Então Jesus diz assim: ora, dê vocês de comer a eles. E os discípulos então, com cara de interrogação, diz: como, Senhor? São 5.000 homens, fora mulheres e crianças, irmão. Se você fizer uma conta rápida, cada homem tem uma esposa e um filho, já dá por baixo 15.000 pessoas, amém? Os discípulos falam: nós não temos como dar comida para essa multidão. Só tem um menino aqui, Senhor, que tem o quê? 5 pães e 2 peixinhos. O que é 5 pães e 2 peixes para 15.000 pessoas, irmão? E Jesus, então, ele ora. E tem a multiplicação dos pães e dos peixes. E uma multidão de 15.000 pessoas foi alimentada. Jesus está mostrando a autoridade sobre as necessidades físicas. Irmão, creia, a necessidade física que você tem nesta noite. Jesus está aqui dizendo: eu tenho autoridade sobre demônios, sobre enfermidade, sobre necessidade física, sobre a morte. Eu tenho todo o poder e autoridade que foi entregue por meu Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E como nós estamos num culto de cura, irmão, eu quero enfatizar 4 passagens de cura e libertação para nós podermos orar e buscar o milagre de Deus nas nossas vidas nesta noite. A primeira delas é da cura do endemoniado em Cafarnaum. No livro de Lucas, capítulo 4, a Bíblia diz então que muitos se admiravam da sua doutrina porque Jesus falava com autoridade. E quando Jesus começou a repreender aqueles demônios e a expulsar aqueles demônios daquele homem de Cafarnaum, os demônios disseram assim: Jesus, que temos nós contigo? Viesse nos destruir? Bem sabemos quem tu és o santo de Deus. Irmão, os demônios estão falando. Até então, as pessoas não conheciam Jesus, mas os demônios sabiam quem era Jesus. E os demônios começam a falar assim: eu sei que tu és o santo de Deus, eu sei que tu és o Cristo, nós sabemos que tu és o Filho de Deus. Até os demônios sabem quem é Jesus, amém, irmão? Até do exército de Satanás, Jesus é o Senhor. Então Jesus falava assim para os demônios: cala-te e sai desse homem agora. Jesus não queria que os demônios ficassem falando, porque eles estavam falando quem era Jesus. E Jesus falou: cale-te e sai deste homem. E o demônio saiu na hora, sem fazer mal algum àquele homem. E quando aquelas pessoas viram aquilo, meu irmão, eles não estavam acostumados a ver tanto poder, tanta autoridade, agora até sobre os espíritos imundos. Todos começaram a dizer: que palavra é essa? Que até os demônios ele manda com autoridade e poder e eles saem. Aleluia! Essa mesma autoridade. Porque você pode falar: mas pastor, isso era Jesus. E eu? E você? É isso que eu quero que você entenda. Essa mesma autoridade que Jesus tem, irmão, Ele delegou a nós. Ele delegou a mim e a você. Lá em Marcos 16, verso 15 a 18, o que Jesus fala? Olha, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado.
em meu nome, olha o que Jesus fala em Marcos 16, em meu nome, vocês falarão novas línguas. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome, vocês expulsarão os demônios. E em meu nome, vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele delegou essa autoridade para mim e para você. Nós temos autoridade, querido, no nome de Jesus, de expulsar demônio, de orar para os enfermos serem curados, amém? Você precisa crer e você precisa entender o que é autoridade. Essa foi uma autoridade delegada, ou seja, toda a autoridade que Jesus tinha, ele delegou para mim e para você. E tem um homem na Bíblia que ele entendeu sobre autoridade. Foi o centurião de Cafarnaum. Centurião era um comandante do exército dos romanos, que ele tinha sobre a supervisão dele 100 homens. E um dos servos desse comandante, ele ficou doente. Então, esse comandante poderoso, respeitado por todos, porque ele abençoava a igreja de Israel, ele construiu uma igreja em Israel, ele ajudava os necessitados, ele semeava no reino de Deus, ele era muito respeitado na comunidade. Então ele manda alguns servos dele ir até Jesus, para que Jesus curasse o servo dele que estava enfermo. Irmão, ele não era o filho dele, nem um parente, era o empregado dele que estava doente. E ele foi buscar em Jesus a cura. Aleluia. E Deus honra isso, sabia? Quando você não vem buscar uma cura só para você, mas você vem buscar uma cura para alguém que você ama. Deus honra isso, querido. Então, falaram para Jesus, Jesus, vai lá na casa dele, cura o servo dele, Senhor. Ele é um bom homem, ele faz o bem, ele até construiu essa sinagoga para nós. Então Jesus está indo na casa dele para orar pelo empregado dele que está doente. Quando ele fica sabendo que Jesus está indo, ele manda um recado para Jesus. E sabe qual foi o recado? Mestre, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mestre, eu não sou digno nem de ir ter contigo, por isso que eu não fui. E eu sou um comandante e eu entendo o que é autoridade. Porque eu obedeço ordens do meu superior e também mando os meus 100 soldados fazerem aquilo que é necessário fazer. E eu mando e eles fazem. Então eu entendo de autoridade, Jesus. E eu entendo, Jesus, que o Senhor tem toda a autoridade. De sorte que eu creio que o Senhor não precisa nem entrar na minha casa. Com a autoridade que o Senhor tem, basta uma palavra sua de longe mesmo, que o meu empregado será curado. Irmão, entenda isso. Aqui está o segredo. A autoridade. E Jesus, então, ele fica admirado com a posição desse comandante. E Jesus diz assim, nem em Israel eu achei tanta fé assim. Aquele homem entendeu, irmão, que eu e você precisamos entender. Que Jesus tem toda a autoridade. Basta uma palavra para essa enfermidade ser curada aqui e agora. Eu sei que Deus cura, irmão, através de médico, Deus cura através de remédio, Deus cura através de cirurgia, Deus cura de uma forma sobrenatural. Eu sei, não importa o método que Ele vai usar para te curar, você tem que saber que Ele tem autoridade sobre essa enfermidade e que Ele tem poder para curar. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus cura então a sogra de Pedro, querido, foi interessante porque ela estava enferma com muita febre. Quando Jesus repreende a febre dela, a febre saiu na hora. Nesse caso, ela não precisou tomar remédio, não precisou ir no médico e não precisou de cirurgia. Foi curada na hora, porque muitas vezes Jesus também faz assim. Amém? O método dele às vezes é curar instantaneamente. Foi assim na sogra de Pedro. E como é que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que assim que Jesus orou por ela, ela se levantou logo, rapidamente, e começou a servir todos os convidados, querido. A cura foi instantânea. E quando a fama de Jesus se espalhou,
começaram a trazer todos os enfermos de várias doenças. Leprosos, paralíticos, gente enferma do sangue, gente enferma do coração, do rim, do pâncreas, do fígado, os cegos, os mudos, os surdos, uma multidão, todos os enfermos e várias doenças vieram. E a Bíblia diz, irmão, presta atenção, várias enfermidades diferentes, muitas pessoas. A Bíblia diz que quando Jesus colocava as mãos, todos eram curados. Quantos foram curados? E o que é todos, irmão? Todos. Isso significa que para todos que estão aqui, para aqueles que nos assistem pela internet, Deus tem milagre de cura para todos. Amém? Para todo aquele que nele crê, acreditar, reconhecer a autoridade que ele tem. Aleluia! Continuando, na cura do leproso, foi interessante que o leproso ele chega diante de Jesus, ele se prostra de joelho diante do Senhor Jesus, e ele diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Olha o que o leproso está falando para Jesus. Jesus, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor tem poder para me curar. Então a Bíblia diz que Jesus estende a mão e toca no leproso. Irmão, naquela época o leproso não chegava nem perto. Era proibido do leproso ficar em comunidade, porque a lepra é contagiosa. Jesus então, ele toca. Nem os parentes de um leproso tocavam, nem pai, nem mãe, nem filho, porque eles sabiam que se tocasse era contagioso. Mas o Senhor Jesus, ele toca e diz assim para o leproso: eu quero. Qual foi a pergunta do leproso? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Não foi essa a pergunta? Qual foi a resposta de Jesus? Eu quero. Talvez você está aqui nesta noite, falando: Senhor, se o Senhor quiser me curar, eu sei que o Senhor pode. E o Senhor está te respondendo: eu quero. Amém? E pela fé, meu irmão, pela fé nesta noite, você vai sentir o toque de Jesus na sua vida. Pela fé. Jesus disse assim: eu quero, fique limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra, queridos. E a fama de Jesus se espalhou, e uma grande multidão vinha para ouvir a sua palavra e serem curados das suas enfermidades. Aleluia! Se você veio aqui nesta noite para me ver, ou ver a pastora, meu irmão, você perdeu a sua viagem. Mas se você veio aqui nesta noite para ouvir a palavra do Senhor e para ser curado, creia que Deus te responderá. E a multidão então pressionava Jesus, e tinha momentos que Jesus tinha que se retirar para lugares solitários para orar. Por isso que Jesus ia muito aos montes, porque o monte era o lugar onde Jesus tinha tranquilo para orar. Amém? Aleluia! Quero agora finalizar ainda em Lucas 5, a cura do paralítico. E aqui é algo extraordinário, irmão. Porque aqui o paralítico ele não consegue ir até Jesus, mas os amigos do paralítico pegam a maca e vão levá-lo até Jesus. Amém? Presta atenção que Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa passagem. Quando aqueles 4 amigos estão segurando a maca do amigo paralítico que não pode andar, eles chegam na casa que Jesus estava, eles não conseguem chegar perto, porque uma grande multidão dentro da casa, uma grande multidão fora da casa, ouvia Jesus pregar e Jesus curar, mas eles não conseguiam chegar perto. Então, esses 4 amigos cheios de fé, e aqui não é só o paralítico que tem fé para ser curado, os 4 amigos têm fé que Jesus pode curá-lo. O que eles fazem, irmãos? Eles vão por detrás da casa, sobem no telhado, abre o telhado e por uma corda desce a maca do paralítico diante de Jesus. Irmão, isso é fé. Quem não tem fé não faz uma coisa dessa. Faz ou não, irmão? Quem não tem fé, irmão, às vezes você olha o tempo, está chovendo, hoje eu não vou domingo que vem, vou quinta que vem. Mas quem tem fé, meu irmão, toma atitude de fé. Deus vai honrar a tua atitude de fé, de você vir buscar o Senhor nesta noite, creia. Quando então aquela maca do paralítico chega diante de Jesus,
Jesus vê a fé do paralítico, Jesus vê a fé dos amigos dele, e quando Jesus olha para aquele paralítico, Jesus diz assim: os teus pecados estão perdoados. Opa! De repente, os escribas e fariseus hipócritas se levantam contra Jesus e diz: blasfêmia! Quem pode perdoar pecados senão Deus? Irmãos, aprenda algo, nem todos vão se alegrar com a sua vitória. Os escribas e fariseus não estão se alegrando com o que Jesus está fazendo com aquele paralítico. E Jesus então pergunta para eles, conhecia o pensamento deles, Jesus conhece o coração, Jesus conhece o pensamento, presta atenção, Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Jesus sabe o que você está pensando agora. E Jesus então, sabendo o que eles estavam pensando e comentando, Jesus faz uma pergunta: ei, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? O que você acha que é mais fácil, irmão? Entra um paralítico aqui na igreja. O que é mais fácil falar para ele? Os teus pecados são perdoados? Ou é mais fácil orar, ele levantar e andar? O que você acha que é mais fácil a gente fazer? É muito mais fácil falar: os teus pecados são perdoados, sim ou não? Porque difícil é ele levantar e sair andando, amém? Mas Jesus aqui então, ele fala assim: o que é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? E aí todo mundo parou. E Jesus então dá a resposta: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Oh, aleluia! Imediatamente, irmão, o paralítico se levantou e foi para sua casa dando glórias a Deus. E todos naquela casa disseram assim: hoje nós vimos prodígios, sinais e maravilhas no nosso meio. Se você crê, irmão, hoje você verá sinais, prodígios e maravilha no vosso meio, na sua casa, na sua saúde, para a glória de Deus. Aleluia! Deus é maravilhoso, amém, queridos? Lembra quando Deus curou um outro paralítico? Através de dois discípulos, Pedro e João. Pedro e João estavam indo para a igreja. Na escada tinha um paralítico pedindo uma esmola. Pedro e João passaram por várias vezes, irmão, sobre aquele paralítico. Talvez deram muitas esmolas para aquele paralítico. Mas agora Pedro e João tinham sido batizados com o Espírito Santo. Lembra que eu falei no começo da mensagem? Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, veio o poder. Quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, veio o poder. Agora Pedro e João, eles estão cheios do Espírito Santo. Então eles estão subindo a escada e aquele paralítico, mais uma vez, como fazia todos os dias, talvez estendeu a canequinha e falou: me dá um dinheiro aí. Só que ele não sabia que agora Pedro e João eram diferentes, não eram mais os mesmos. Então Pedro, ele olha nos olhos daquele paralítico e ele diz assim: ouro e prata eu não tenho para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O que que Pedro tinha, querido? O Espírito Santo. E ele disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Você tem que declarar isso sobre a tua vida, sobre a tua enfermidade ou sobre a enfermidade de alguém. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, que tem todo o poder, querido. Aleluia. João 9 diz assim: trouxeram uma criança cega diante de Jesus. E aí os discípulos perguntaram: Jesus, é uma criança, por que ela nasceu cega? Os discípulos que andam com Jesus agora estão perguntando para o mestre: Senhor Jesus, quem pecou? Ela ou os pais dela que pecaram para que ela se tornasse cega? Aí Jesus disse assim: nem ela e nem os pais, mas esta enfermidade foi permitida para que a glória de Deus seja manifestada na vida dessa criança. E Jesus ora e a criança enxerga. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está perguntando: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que nós estamos passando essa situação na família?
o Senhor te dá a resposta nesta noite. Eu estou permitindo essa situação para que a glória do meu Pai seja manifestada na sua vida, querido. E você vai ter um grande testemunho da cura de Deus sobre você, amém? Aleluia. No livro de Lucas, irmão, do barquinho da tempestade, lembra que eu citei no começo da mensagem? Está lá o vento, a fúria das águas, aquelas ondas altas, irmão, aquele vento. Os discípulos pensaram que ia afundar, e nós estamos falando aqui de pescadores, hein? Não é igual eu não, que um dia eu fui pescar, quase morri de medo, irmão. Porque o barco balança, você passa mal e pensa que você vai morrer. Eles eram pescadores, acostumados a enfrentar essas situações. Mas nesse dia eles pensaram que ia morrer. Eles vão lá, acordam Jesus, porque Jesus estava dormindo no barco. Eles acordam Jesus e falam: Jesus, nos salva, nós vamos morrer. Muitas vezes, querido, o seu barquinho está enfrentando uma tempestade também, né? Muitas vezes, talvez essa enfermidade que te aflige ou aflige alguém que você ama, se tornou um vento, veio com uma fúria muito forte, estava tudo bem, e de repente do nada notícias ruins chegaram. E talvez você acha que vai afundar, talvez você acha que também vai morrer, talvez você acha que essa doença não vai ter cura, assim como os discípulos estavam pensando. Mas quando eles acordaram Jesus, Jesus se levanta, repreende o vento, repreende a fúria das águas, repreende a tempestade, e tudo cessou e veio a bonança sobre aqueles homens. Saiba, querido, que você pode estar passando uma tempestade na sua vida, seja que âmbito for, mas saiba que nesta noite Deus está te mandando uma palavra, que Ele vai repreender esse gigante que se levantou contra você. Ele vai cessar essa tempestade que acometeu a sua vida. E o Senhor Jesus te diz: terá bonança, terá tranquilidade, terá paz. Me convida para entrar no seu barco, porque onde o barco que eu estou, a paz, irmão. A paz que excede a todo entendimento humano. Sabe o que é paz de Jesus? É quando todo mundo está desesperado e você está em paz. Porque é uma paz que vem do céu para a sua vida. E isso o mundo não entende. Por quê? É uma paz que a Bíblia diz que excede a todo entendimento humano. Porque é uma paz que vem de Deus. Deus quer te dar paz. Tem muitas pessoas aflitas, tem muitas pessoas sem dormir, tem muitas pessoas preocupadas, tem muitas pessoas, irmão, neste ano, achando que já era, já terminou, já acabou, não sabe o que fazer, mas o Senhor está te falando: virá bonança, virá paz, me convida para entrar num barco. E os discípulos, queridos, quando viram, porque até então, eles tinham visto Jesus expulsar demônio, eles tinham visto Jesus curar enfermos, né? Ele tinha visto Jesus fazer um monte de milagre. Transformar o pão, peixe, alimentou uma multidão. Mas o que eles não tinham visto ainda é Jesus dar ordem para a natureza. Isso eles ainda não tinham visto. Mas nessa passagem eles viram. E quando eles viram, eles ficaram tão assombrados, tão maravilhados, tão perplexos, que eles perguntaram: quem é este? Irmão, eles estavam andando com Jesus, e agora eles estão entre os discípulos, eles estão tão maravilhados, que eles estão assim: quem é esse? Que até o vento obedece. Ô João, vem cá, João, talvez Pedro e João conversando: João, quem é esse? Que até o mar obedece. Aí ele chama o Tiago: vem cá, Tiago, quem é esse que até as tempestades obedece o que ele fala? Oh, irmão, quem é este? Quem é este? Você pode responder: quem é este? Quem é este, irmão? Fala mais alto: quem é este? Quem é este? Esse é o Cristo, esse é o enviado, esse é o Messias, esse é o Filho do Deus Altíssimo,
Esse é o Filho amado, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade. Quem é esse? Esse é o sol da justiça, esse é a estrela da manhã, esse é o leão da tribo de Judá, esse é o Deus da eternidade, esse é a ressurreição. Louvamos aqui que Ele é a ressurreição. Esse é Jesus, querido. Quem é esse? Esse é o autor da vida. Esse é o autor e consumador da minha fé e da sua fé. Esse, querido. Quem é este? Este é o pão da vida. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é a pedra angular que sustenta todas as coisas. A pedra de esquina. Ele é a pedra viva. Ele é a rocha. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso libertador. Quem é este? Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh, aleluia! Ele é o general dos exércitos, querido. E eu já falei na mensagem, até do exército de Satanás, Ele é o Senhor. Ele é o bom pastor, Ele é o Senhor Deus, Ele é o Santo de Israel, Ele é o sumo pastor, Ele é o bom mestre, Ele é o rabino, Ele é o instrutor, Ele é o cabeça da igreja e juiz de toda a terra. Quem é esse? Este é a videira verdadeira, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Filho do homem, o Filho do Deus vivo. Ele é vivo e verdadeiro, Ele é o Rei das nações. Ele é a porta, Ele é o Nazareno, Ele é o justo juiz, Ele é o Rei da glória. Quem é esse, igreja? Este é aquele que desceu dos céus, te amou e morreu por nós na cruz do Calvário. E ao terceiro dia ressuscitou. Ele te comprou com preço de sangue, querido. Você não foi comprado com ouro nem prata, mas você foi comprado com sangue. O sangue de Jesus. Quem é esse? Esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo, Ele é aquele que te sara, Ele é aquele que te cura, Ele é aquele que te dá saúde. Eu sou o Jeová Rafá, o Deus da cura, eu sou o Senhor Deus que te sara. Quem é esse, amados? O que viesses a ouvir esta noite, eu te digo, esse é aquele que tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Quem é esse? Esse é aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, acima de todo principado, potestade e hoste maligna. Esse é aquele que Satanás e seus demônios estão debaixo dos seus pés. Quem é este? Este é Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para sempre. E aquele que um dia voltará para nos levar para casa. A nossa casa não é aqui. Nós estamos de passagem. A nossa casa é no céu. Aqui nós estamos de passagem. Quem é esse? Eu sou o que sou. Eu sou Jesus Cristo de Nazaré. Quem é esse? O Senhor que te sara. O Senhor que te cura de toda enfermidade. O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, querido. Vamos se levantar para orar. Enquanto vai se preparar uma canção, nós vamos orar primeiro, amém? E depois nós louvamos. Que você possa agora se conectar com Deus, querido. A palavra foi liberada. E a palavra nesta noite veio trazer fé no seu coração. Que você saiba que Jesus tem toda a autoridade. Por isso nós vamos orar agora juntos, querido. Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus e com a direção do Teu Espírito Santo. Eis aqui, Senhor, Teu povo. Eis aqui homens e mulheres, jovens e crianças que vieram na Tua casa hoje ouvir a Tua palavra e buscar a sua cura, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor tem toda a autoridade. Todo o poder foi nos delegado, toda a autoridade foi delegada a nós. E o Senhor disse, em meu nome vocês expulsarão demônios e curarão os enfermos. Por isso, em nome de Jesus agora, Pai, que toda enfermidade seja curada. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor venha visitar essa pessoa, que o Senhor visite aquela vida. Ah, meu Deus, coloca as tuas mãos sobre ela. Toca, Senhor Jesus, repreende essa enfermidade, cura essa doença, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, nós cremos que Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura. Nós cremos, ó Pai, que Tu és o Deus que tem a última palavra. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje não é uma palavra de derrota. A palavra que o Senhor tem para nós hoje é uma palavra de vitória, é uma palavra de paz, é uma palavra de sucesso, é uma palavra de cura. O Senhor prometeu na Tua palavra que em Teu nome nós faríamos prodígios, sinais, curas e maravilhas. Senhor, que esta palavra venha se cumprir hoje, aqui neste lugar, nas pessoas que estão aqui, nas pessoas que vieram buscar a cura por elas, pelas pessoas que nos assistem pela internet, que esta unção de cura venha, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. E nós daremos, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor. Vamos louvar.